Olá, turminha! Na nossa aula de ensino religioso, nós vamos aí aprender um pouco mais, né, sobre a história do rei Saul, a sua desobediência, né, a continuação aí da desobediência do rei Saul ao Senhor nosso Deus, e depois sobre a escolha aí de Davi como futuro rei de Israel. E daqui a pouco a Pro volta aí para explicar a atividade para vocês. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo a sua profissão, ele enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. E isso ajudou quando ele assumiu o trono de Israel. Ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo. A tradução do texto hebraico significa vermelho e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi nem estava presente, porém, quando nenhum outro dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. O gigante Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias, mas ninguém era escolhido para lutar contra ele. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou o Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. E então, né, podemos perceber que Saul foi um rei que desobedeceu ao que Samuel, né, que era o profeta que recebia as instruções de Deus, Saul desobedeceu às instruções que Deus dava a Samuel, que passava para ele. E aí ele não foi obediente, não foi paciente e sofreu graves consequências. E assim, o Senhor prometeu a Samuel que ele traria o novo rei. E esse rei, quem foi? Davi, o futuro rei de Israel. Então, com base aí nessa história, e também vocês podem acompanhar na leitura do módulo de vocês, tanto na página 174 quanto na página 176, para vocês poderem responder às atividades. Mas aí na página 175 tem uma atividade bastante simples, né? Que tem assim: a cada 2x, junte as letras e descubra a causa que levou Deus a rejeitar Saul como rei, não é? Então, vocês vão juntar, cada 2x, vão juntar as letras e vai aparecer aí qual é a palavra. E a mesma coisa, a cada 2x, junte as letras e descubra o que Saul veio a perder. E aí vocês vão também descobrir a palavra. Depois tem a pintura aí, né? Davi é escolhido para ser rei.
Tem essa pintura aí, né? Muito bonita. E aí vocês vão colorir. Na página 177, também tem a atividade recorrente a essa explicação, a este vídeo, né? Onde Davi, ele vence o gigante, quem? Golias, né? Que todo mundo conhece essa história. Com o que mesmo? Com aquele estilingue dele, né? Que se chamava funda. E com uma pedrinha. E aí ele deu uma pedrada naquele gigante. E ele ganhou esta batalha aí. Graças ao nosso Senhor Deus, certo? E vocês vão aí, na página 177, também realizar essa atividade, que é colorir bem bonito as figuras que ilustram a história de Davi, essa história linda, onde ele tocava aquela harpa, né? E ele acalmava também o rei Saul com a sua música. E aí ele foi lá também para essa batalha e venceu o gigante Golias. E vocês vão colocar aí na próxima atividade falso ou verdadeiro, certo? F para se afirmativo, se for, coloque F se a afirmativa for falsa e V se for verdadeira. O rei Saul sempre foi obediente ao Senhor. É verdadeiro ou falso? Quando Davi tocava a harpa, o espírito mau se retirava de Saul. Verdadeiro ou falso? Davi venceu Golias com a armadura de Saul. Verdadeiro ou falso? E a pedra de Davi feriu o gigante Golias na testa. Verdadeiro ou falso? Então, esta é a nossa atividade de ensino religioso aí, a história que nós aprendemos sobre a desobediência do rei Saul, né? E a escolha aí do futuro rei de Israel, Davi, tá bom? Um abraço a todos vocês.